Olá você que vê esse vídeo, espero que goste de ouvir o Marcos e acompanhar as suas incríveis reflexões. Olá, esse é um vídeo que eu não pretendia fazer, era um assunto que eu não pretendia tocar novamente, né? Eu tô fazendo aqueles vídeos sobre o banquete do Platão, né? Então era um assunto que não era para voltar tão cedo, mas esse é uma exceção, um vídeo de exceção, foi feito alguns pedidos. Bom, portanto eu farei o seguinte, me foi pedido para que falasse sobre o término das relações, né? O título é o que nós falaremos. E o término das relações, eu usarei ali uns 4 ou 5 pensadores que eu pensei que seria interessante citá-los para nós compreendermos esse tipo de coisa. Você com certeza ouviu falar sobre um pensador da antiguidade chamado Lucrécio. Lucrécio foi discípulo de Epicuro, por exemplo. Lucrécio escreve um livro famosérrimo chamado Da Natureza das Coisas, sobre o amor-paixão. E o amor-paixão, por Lucrécio, é tratado como uma patologia. O que é patologia? Patologia é o ramo da medicina associado ao estudo das doenças, né? E por que o amor-paixão por Lucrécio é patológico? Depois até procure saber um pouco mais sobre essa obra do Lucrécio, porque é muito interessante os argumentos que ele usa. O Lucrécio diz o seguinte: o amor-paixão é patológico no sentido de que você idealiza a pessoa amada, né? Você a vê com um verniz criado por você. E o Lucrécio fala o seguinte: pare com isso, né? Comece a observar as pessoas sem esse verniz da idealização, sem que você pense a pessoa além do que ela realmente é, né? Você idealiza ali, imagina a pessoa muito melhor do que realmente ela é, e essa maquiagem artificial que você cria sobre ela é o que o Lucrécio fala que é para você superar, né? Porque a pessoa de repente nem é tão boa assim, só que você olha para ela de uma maneira, você cria esse verniz artificial e isso para ele vai ser algo problemático, né? Então, você olhar para ela como ela realmente é, como realmente as pessoas a observam, isso sim para o Lucrécio é o que fará com que você supere o problema do amor-paixão. Falando nessa mesma linha, perceba uma relação do Lucrécio com La Rochefoucauld. Ele é um pensador, na verdade, um escritor francês do século XVII, se não estiver enganado, do século XVII, que ele dizia o seguinte, que o amor-paixão só existe por um único motivo, porque ele é criado artificialmente, né? Por quê? Porque quando nós nascemos, desde criança, nós aprendemos sobre nos casarmos, sobre esse tipo de relação, sobre namoro, sobre relações de ter que encontrar outra pessoa compatível a nós. E tudo isso, segundo esse pensador francês, é algo artificial, porque é criado desde quando nós somos crianças. Então, a idealização, o que nós construímos sobre as outras pessoas, nós desejarmos as outras pessoas nesse sentido, seria por conta dessa criação meramente artificial que é feita desde a nossa infância, né? Esse plantio é feito, depois nós colhemos os frutos desse plantio, né? Com o amargor dessas paixões que são, na verdade, criações feitas na nossa infância ali, por exemplo, enquanto nós caminhamos, essas criações artificiais são feitas e acabam nos atrapalhando no futuro. Então, veja, o La Rochefoucauld e o Lucrécio, o que eles têm em comum? Eles têm em comum acharem que o amor-paixão é, de fato, muito construído, né? O Lucrécio fala que ele é muito construído pelos nossos vernizes artificiais das pessoas, e o La Rochefoucauld fala que é por conta das criações artificiais feitas pelas nossas próprias relações sociais, na nossa família, nas nossas convivências, que daí nós acabamos achando que é necessário sentir esse tipo de coisa.
Em Metafísica do Amor Sexual, o Schopenhauer nos fala o seguinte. Schopenhauer, o pensador alemão do século XIX, do pessimismo, ele falava o seguinte, que, por exemplo, essas relações de alma gêmea, né, de você achar que precisa ter outra pessoa, que há uma outra pessoa ali que você vai necessitar dela, que ela de repente era muito boa, né? Tudo esse tipo de coisa é uma estratégia biológica, é uma estratégia, né, do ser humano, uma relação artificialmente, entre aspas, porque é uma relação biológica. Como assim biológica? A biologia do ser humano faz com que nós tendamos a crer que temos que ter alguém, temos que ter uma alma gêmea. Por isso que nós nos empenhamos tanto em buscar alguém, segundo Schopenhauer. Por isso que esse desejo, ele nos move nessa questão. Portanto, isso serve para quê? Para perpetuar a espécie. O objetivo disso é perpetuar a espécie. Então, nós acreditamos que a pessoa é tão especial, né? A pessoa é tão especial, mas na verdade ela não é. Isso acontece por quê? Por conta dessa ideia de perpetuar a espécie, por conta que biologicamente nós, os seres humanos, acabamos pensando que devemos ter esse tipo de companheirismo conosco. Agora falando um pouco sobre Stendhal. Stendhal era um escritor francês que escreveu do amor e falaremos sobre o que ele nos diz nessa obra. Eu gosto de citar escritores franceses, pensadores franceses, porque é muito fácil de achar pensadores franceses que falam sobre esses interessantes assuntos. Bom, o Stendhal nos fala o seguinte, ele nos fala sobre a cristalização das pessoas, né? E pensa assim, você vê as pessoas no seu cotidiano, né? Você as vê como são, como elas realmente existem, né? Elas têm dias ruins, elas são más às vezes, elas são ruins, elas são arrogantes, elas têm diversos problemas, elas têm dias que não dá para conversar, né? Então, de certa maneira, todo mundo vai ter vai ter falhas, né? Vai ter pontos que elas não são tão positivas assim. E você acaba os ignorando. Por quê? Porque você cristaliza, né? Você pega a pessoa e envolve com uma camada criada por você, né? Veja como parece um pouco Lucrécio isso, né? Você mesmo inventa atributos positivos, como se não houvessem atributos negativos dela. Portanto, você cristaliza por inteiro, né? Você faz com que a pessoa amada ali, ela seja muito idealizada, né? Seja isso, por quê? Problematizamos porque essa artificialização faz com que nós não vejamos a pessoa como ela realmente é. Então, a problematização de tudo isso é nós vermos a pessoa não como ela é, mas ela da maneira cristalizada que você mesmo fez. Bom, quanto a Nietzsche nesse assunto, não existe uma obra em específico que ele fala sobre isso, né? O que existem são aforismos dispersos em suas obras. Então nós podemos fazer uma interpretação do que provavelmente o Nietzsche nos falaria sobre isso, na verdade, sobre o que ele realmente falou sobre esse tipo de relação, né? O Nietzsche nos sugere que nós devemos sempre nos superarmos, né? Sempre tentamos nos superar. E quando buscamos alguém para ficarmos juntos, né, nós tentamos fazer o quê? Tentamos uma superação de nós mesmos. Mas como assim? Tentamos fazê-lo porque, como não somos tão perfeitos, como não somos tão bons assim, nós tentamos mostrar uma versão nossa que não existe, só que nós acabamos construindo ela forçadamente, justamente para que a pessoa amada veja. Porém, a pessoa amada, no momento, pode acabar, pode se deteriorar, pode se afastar, pode não estar mais se relacionando com nós. Porém,
a nossa melhora de nós mesmos continuará, né? Então, a única coisa boa que tem os enamoramentos é a melhora de nós mesmos. Nós mesmos acabamos nos melhorando, né? Nós mesmos acabamos nos suportando mais, porque somos pessoas melhores depois de outras, porque tentamos nos melhorar de alguma maneira para se exibir para as pessoas amadas. É isso, então. Olá novamente, chegamos à metade do vídeo. Caso realmente esteja gostando, não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e seguir o Marcos nas outras redes sociais. Muito obrigado e curta o vídeo. Agora, voltando para a antiguidade, para nós finalizarmos, vamos pensar em Epicteto. Epicteto fala em seu manual, por exemplo. O Sêneca é um que fala sobre isso, sobre nós não nos deixarmos abalar pelo que não está no nosso controle, né? O que está no nosso controle? As coisas que nós fazemos, os sentimentos que são nossos, os horários que são nossos, as rotinas que são nossas. Tudo além disso, nós não podemos controlar, né? E o que não é possível de nós controlarmos, não tem cabimento nos sentirmos tão mal por conta disso, né? A gente pensar que de repente pode mudar alguma coisa, só que não dá, né? Tudo que é exterior a nós, né? O sentimento que outra pessoa vai carregar de nós, nós querermos continuar um relacionamento, mas a outra não querer, não vai adiantar, porque o pensamento do outro é do outro e não é nosso. O que nós fazemos de nós cabe somente a nós e os outros aos outros. Portanto, percebe como tudo que não nos cabe, tudo que nos escapa, tudo que não podemos controlar, segundo Epicteto, segundo Epicuro, segundo Sêneca, é melhor a gente deixar de lado, porque matematicamente é incalculável o cabimento de uma coisa como essas, né? Se não é possível nós controlarmos, não tem por que sofrer, afinal de contas foge às nossas competências resolvê-lo. Vamos supor agora o caso de Ricardo. Ricardo é uma pessoa ali que namorou, em algum momento terminou porque o relacionamento por algum motivo não deu certo, mas ele ainda sente saudade do que houve ali, mas não é possível voltar, né? Bom, aí é bom nós fazermos perguntas ao Ricardo. A primeira pergunta, juntando Lucrécio, seria aquela lá, né, com o escritor francês do século XVII. Será que ele desejava realmente esse tipo de relacionamento? Será que ele desejava essa pessoa? Ou tudo isso veio artificialmente das relações familiares, das relações dos amigos, né? Das relações sociais que haviam antes dele mesmo, que falavam sobre essa relação de amor da vida, de amor-paixão, de amor onde se namora, onde se enamora, onde se casa. Será que tudo isso não foi um fruto artificial de algo que aconteceria antes? Será que é um sentimento que ele realmente criou? Será que é algo que ele mesmo tinha controle sobre? Segunda do Schopenhauer. Será que realmente era essa a pessoa certa? Será que realmente tem uma pessoa certa? Ou será que é a biologia, será que é a natureza que tenta nos ludibriar pensando que há uma pessoa certa, né? Ou será que é a natureza querendo que nós geremos descendentes e por isso faz essas relações artificiais que criamos e daí acabamos nos apegando muito a uma pessoa, porque supostamente é só ela que nos poderia ajudar a nos procriarmos e a ter esse tipo de relação. A melhor pergunta talvez seja a de Stendhal. Será que essa namorada que ele tinha, será que ela realmente existe? Essa que ele tanto lamenta? Essa que ele tanto se entristece? Ou será que ela existe apenas na cabeça dele? Será que ele apenas usou uma cristalização artificial, um verniz artificial,
uma polinização artificial, uma maquiagem artificial, tudo criado por ele. Será que ele não esquece daqueles planos que ela lhes fez? Daqueles dias que ela estava mal-humorada, daqueles dias que ela o tratou mal, daqueles dias que estava insuportável estar com ela, daqueles dias que não havia mais assunto, daqueles dias ruins, que a pessoa está ruim, ou que de repente a pessoa nem era tão boa como ele imaginava, mas ele a cristalizou. Ele fez esse processo artificialmente, ele mesmo, né? Talvez ele ainda seja melhor do que ela, mas ele a criou artificialmente e ele a colocou em um pedestal onde ela jamais esteve de verdade. Então, será que você está olhando ela como realmente é? Ou está olhando ela de uma maneira que você mesmo criou? A pergunta do Nietzsche também é muito boa. Você melhorou? Você melhorou a você. Se melhorou a você, foi bom nesse sentido. Agora, a pessoa em si, talvez ela tenha te ajudado nesse sentido. E agora é bola para frente, né? Agora, esse problema que você tinha de ter que se exibir fez com que você melhorasse para sua exibição, para si mesmo. Então, se houve positividade, foi na relação que você criou consigo mesmo, na afirmação de si mesmo, na melhora de si mesmo, para tentar apresentar aquela pessoa. Mas aquela pessoa, novamente, relembrando os pensadores anteriores, talvez aquela pessoa fosse uma pessoa totalmente cristalizada, que nem talvez merecesse ver essa tão boa versão de você que você acabou fazendo de melhor depois. Enfim, Epicteto e os estoicos perguntariam: você consegue controlar o que ela sente hoje sobre você? Você consegue controlar o que ela sentia, o que ela sentirá? De jeito nenhum, afinal de contas ela é ela e você é você. As relações, então, entre X e Y não podem ser controladas por nenhum e nem por outro. O que X pode controlar é as ações que X faz, é as ações que Y controla, são as ações feitas por Y. Portanto, é cada um querer que o outro pense de outra maneira, querer que o outro seja outra pessoa. Tudo isso é incabível, tudo isso não faz sentido e não faz sentido sofrer por conta disso, porque isso é impossível de ser controlado, é impossível de ser mudado. As relações nossas com os outros é muito difícil de mudar. Tudo isso não cabe a nós, não está dentro das nossas competências. Portanto, a pergunta que fica é: você pode controlar esses sentimentos ruins? Você pode fazer com que a pessoa queira voltar? Não. Portanto, tenta seguir em frente e controle o que você mesmo pode controlar. As relações da vida que é sua apenas. Encerramos então mostrando que na filosofia vários pensadores falaram sobre esse tipo de relação social, né? Falei sobre escritores, sobre filósofos, né? Nem sociólogos propriamente ditos, né? Exclusivamente pessoas que trabalharam com a sociologia, né? Porém, ficou interessante, né? Eu achei legal. Tudo isso foram coisas que eu acabei pensando, né? Depois desse pedido para que um vídeo desse tipo fosse feito. E tá aí, espero que você tenha gostado, que você tenha entendido. Muito obrigado, até a próxima.